Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um Educativa Podcast. Hoje o episódio está especial demais, temos uma figura ilustre aqui conosco, Gilmar Silvério, que é secretário de Educação do município de Mauá. Então a conversa vai ser muito boa também. Hoje eu estou acompanhado aqui da Osvana, uma presença maravilhosa do meu lado. Mas antes de começar o bate-papo, eu quero agradecer muito ao nosso patrocinador master aqui, a Engenhoteca, uma empresa de cultura maker, STEAM e robótica que tem acreditado no nosso projeto e também uma empresa que acredita muito no poder da criatividade, desse trabalho mão na massa para as crianças. Então, se você é gestor escolar e quer trazer mais desse lado para a sua escola, acesse esse QR Code que está aparecendo na sua tela, conheça os planos da Engenhoteca, as propostas, que eu tenho certeza que vai agregar positivamente muito ao seu colégio. E também, se você chega ao podcast, mas não conhece a Educativa, nós somos uma plataforma de formação continuada para professores, isso mesmo. Temos mais de 60 cursos dentro da nossa plataforma, onde você pode absorver novas tecnologias, novos conteúdos, tudo aquilo que tem de mais moderno e avançado na educação básica, que é a nossa especialização, você encontra na nossa plataforma. Então, também acesse aí o QR Code, conheça mais e cresça, absorva cada vez mais conhecimento na sua carreira. Temos planos especiais para colégio, então se você é gestor, você também pode contratar isso para os seus professores, para o seu time, né? Entregar esse presente de formação para eles. Então, conheça mais da Educativa e mais desse projeto que também tem revolucionado as escolas. Dito isso, quero apresentar e dar boas-vindas aqui para a Osvana, que hoje pela primeira vez está com a gente aqui nesse formato, né, Osvana? Pois é, estamos juntos, é um time, andar para frente, educação é isso, a gente sempre podendo fazer mais. É isso aí, muito legal estar com a Osvana hoje aqui, vai agregar demais. A Osvana que tem uma história na educação, um currículo muito grande, e também estamos aqui com o Gilmar Silvério. Gilmar, muito obrigado pela sua presença. Eu quero agora, nesse primeiro instante, já te agradecer e também te dar a liberdade de contar para a gente um pouquinho, quem nos acompanha, sobre a sua história, quando foi que a gente brinca, né, o mosquitinho ali da educação te picou, veio esse amor pela sala de aula. Fala pra gente, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Arlindo, e já dar um abraço a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que vai ser um momento bastante rico para cada um de nós, né, que gostamos da educação. Eu acho que ninguém torce para que a educação brasileira, do ABC, de São Paulo, vá mal. Acho que todo mundo torce para que a gente, de fato, tenha uma educação de qualidade, que seja, de fato, transformadora. Muito bom. Nós estamos aí justamente para discutir os grandes desafios desse tema, que eu acho que todo mundo fala, propala a todos os cantos, mas que os desafios são grandes e se a cidade, a sociedade não entender isso, eu acho que fica mais difícil da gente chegar nos patamares que nós desejamos. Perfeito. Eu tô aqui hoje, gente, eu sou o menorzinho aqui hoje, viu? Eu tô com duas pessoas, realmente é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu acho que isso toca muito, né, Osana, isso que o Gilmar traz. A educação é um assunto que todo mundo dá pitaco, né? Porque ou tem um filho na escola, ou porque, né, enfim, tem algum nível de envolvimento. Mas eu acho que as vozes que fazem a gestão, que estão no dia a dia, que sentem as dores, elas têm que ter mais voz, né, Osvana? É uma questão técnica, né? Como um time de futebol, ele tem o técnico. A gente, enquanto somente apreciadores, a gente está do outro lado, às vezes a gente se coloca no lugar do técnico e dá palpite, olha, faz isso, põe aquele, entra o outro, manda para o banco. Mas quem é o técnico ali que sabe como é que funciona o jogo, que entende a regra e sabe a posição de cada um, é que tem que ter a liberdade de fazer a transformação que ele acredita que seja melhor. Né? Assim como nós na educação, né, Gilmar? Eu penso que a gente, não é nem quando o bichinho morde, não. É quando a gente nasce com a vocação. Quando a gente olha para o semelhante, olha para o outro para dizer nós somos responsáveis pelo que se transformará a partir daqui, da nossa ação. E nesse sentido, a gente acaba se cruzando, se encontrando aqueles que têm uma intenção, um desejo semelhante,
né? E aí, às vezes, até com opiniões diversas, outras vezes com a mesma opinião, mas o importante é a gente refletir e trabalhar. Né? E transformar, né, Gilmar? O que a gente faz talvez seja hoje uma gota no oceano. Nós vamos mudar, né? Não, eu acho que é bem isso, Oswaldo. A Oswaldo já conheço ela de longa data, né? Eu fui secretário de Educação em Santo André em 2013 e tive o prazer de ter a Osvana como vice-prefeita da cidade, né? E acho que foi um mandato dela bastante profícuo, que a gente deixou um legado e que nem sempre é lembrado, né, pelo povo andrés. Acho que é o momento da gente também retomar alguns Gilmar, temas. Lembra pra gente o que foi que a gente fez naqueles 4 anos na educação de Santo André? Acho que... Mas o Alinho tinha feito a pergunta de como é que... a sua história. Isso. Começa com a sua história, aí você coloca... coloca de ordem cronológica. Isso. Quantos anos de educação já que você está nesse universo da educação? Eu vou entregar... Vai entregar a idade, Gilmar? Mas não tem problema, né? Tá bom. Já faz uns 30 anos que eu estou na área da educação. Na verdade, eu comecei, a primeira vez que eu pus o pé na sala de aula foi em outubro de 1985. Portanto, acho que está dando aí uns 40 anos. 40 Sou mal de matemática, hein? Você queria disfarçar a sua idade. Não, mas aí você entrou como aluno, primeiro ano. Não, foi exatamente assim, substituindo o professor da rede, sabe, aquelas... o professor pede licença-prêmio de 15, 20, 30 dias, aí eu comecei... Eu era estudante ainda na época. Eu era estudante de filosofia. Fiz filosofia na Faculdade Associadas do Ipiranga. Na época, o acesso à universidade pública era bastante limitado, né? Você tinha pouquíssimo acesso. Hoje, felizmente, o acesso à educação pública, gratuita, de nível superior, avançou bastante. E eu acho que essas coisas nós temos que lembrar, né? Você tinha antigamente a USP, São Carlos, Unicamp. Hoje nós temos 18 Universidade Federal. Na nossa região, a própria UFABC, né? A própria Universidade Federal. Então, o acesso não dá para a gente só lamentar, não. Nós temos que ver que houve um crescimento grande de acesso, tanto no nível superior como na modalidade que nós vamos debater aqui hoje, que é a educação básica. Mas eu acho que eu entrei para a educação, não sei se foi por acaso, mas quando criança, me deu vontade de ser padre. Olha só. Então, é isso que eu gosto no podcast, essas histórias. O padre, eu acho que é o professor nato, né? O educador nato, porque a missão sua é evangelizar. Exatamente. Para isso. Então, eu escolhi a Ordem Franciscana, no Paraná. Então, eu estudei em Cascavel, Paraná, que meus pais são paranaenses. Aí eu estudei em Curitiba, onde eu fiz... Antigamente era colegial, né? Hoje é ensino médio. E aí eu vim parar em Santo André para fazer filosofia. Né? E aí, quando eu estava fazendo teologia, eu falei assim, eu vou seguir um outro caminho que vai ser a sala de aula. Então, saí do convento e já... Mas mesmo no convento eu já comecei a lecionar, né? A procurar as primeiras escolas para lecionar. Então, a minha vida, eu acho... assim, desde criança, meu negócio é pensar no povo, querer o bem da população, talvez com outro viés mais religioso. E eu acho que estava no sangue nessa questão mesmo de trabalhar com gente, né, com pessoas, de dividir o pouco que nós sabemos. Acho que o professor é isso, né? É aquele que vai mediar o seu conhecimento com o conhecimento dos seus alunos. E hoje eu estou aqui como secretário, né, da cidade de Mauá, uma cidade que tem 400 mil habitantes. Então, é uma cidade assim, num porte médio, uma cidade pequena, né, com todos os problemas que tem as grandes cidades aí do Brasil e do mundo. Então, um pouco essa história. E aí, Osvana, pegando já cronologicamente, 2013, 2016, o prefeito Carlos Grande me chamou para ser secretário de Educação. A gente aceitou o desafio. O conhecimento que eu tinha era de sala de aula, eu era professor, né, da rede estadual.
Mas isso me ajudou muito a implementar vários projetos junto com a Osana e com o prefeito Carlos Grana, que sempre se apoiava, né? E mesmo quando surgiriam algumas ideias positivas, a gente levava em frente. A Osana mesmo levou um projeto, na época, que era em parceria com o Rotary, de acuidade visual para as nossas crianças. Porque assim, muitas vezes tem uma criança que tem dificuldade de leitura, de escrita, e nem sempre o professor ou gestor da unidade consegue identificar o que é. E muitas vezes é por algum problema visual, né? Então o Rotary fazia esse belo trabalho, ainda faz, né? De ir nas escolas, né? Aferir a visão do aluno, entregar o óculos para o aluno que tem alguma dificuldade visual. E isso muda, né, a vida dessa criança. Normalmente era o 5º ano, né? Criança com 10, 11 anos. Então é um projeto, eu acho, importante, feito em parceria com uma entidade importante da cidade, né, que quer fazer o bem para a população. Então, resgatar um pouco essas parcerias que a educação fez, eu acho que é importante. Uma outra coisa que arrepia é o projeto Música na Escola. Né? Maravilhoso. A gente criou uma orquestra infantil de crianças de 10, 11, 9 e 10 anos, né? Com todos os naipes que tem uma orquestra. Violino, violoncelo, metais, enfim. Olha, completa mesmo. Era uma orquestra completa. Esse projeto, desde o nascimento dele até o fim da nossa gestão, foram 3 anos de projeto, mas que deu resultado. Na abertura aqui em Mauá, eu levei para receber os professores um outro projeto importante que existe no ABC, em Santo André e Mauá, que se chama Projeto Locomotiva. Não conheço. O Projeto Locomotiva nosso, né? trabalha com crianças vulneráveis, né, e que tem uma orquestra belíssima, assim, de qualidade. Então, eu recebi os meus professores com essa orquestra. O maestro da orquestra fazia parte do nosso projeto e ele falou assim: ó, Gilmar, quando o projeto, vocês saíram do governo e o projeto acabou, muitas das crianças vieram para o nosso projeto, procuraram a gente. E hoje já são músicos, tocam em igreja, tocam em corais, tocam em orquestra. Quer dizer, eles continuam na Avenida do Estado? Continuam lá. É um projeto belíssimo. Até porque a gente resgata não só a habilidade e a competência das crianças, como insere no meio social e estimula a aprendizagem. Né? Então, isso que foi feito, e aí, Gilmar, que puder aproveitar lá com o pessoal é bom, é muito bom, né? E coloca as crianças para uma aprendizagem diferenciada. Sim. Eu acho que nós temos que olhar para a sociedade e ver que tem coisas boas. Aliás, 99% da população são pessoas boas, a sociedade é boa, a sociedade quer o bem. O problema é que acho que a mídia e nós mesmos amplificamos as coisas ruins, né? A violência, as tragédias, etc. Dá a impressão que nós vivemos num mundo de terror. Mas eu acho que de cada 10 pessoas, 7 fazem o bem. E querem o bem do outro, e ajudam o próximo, e querem prosperar, etc. Eu acho que nós temos que focar nessa maioria de cidadãos e cidadãs que, de fato, pensam num mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo sem egoísmo. Então, acho que isso que tem que ser o nosso foco. Você falou uma coisa, Gilmar, que vocês que vêm do setor público com grande experiência e vivência, eu nunca tive essa experiência, mas como cidadão, né, eleitor, eu sempre me incomodo com algo que é essa falta de continuidade de boas ideias, de bons projetos, né, que a gente acaba encontrando por aí. Você falou, né, o projeto da música, da orquestra, né? Poxa, eu acho que isso... Eu nem quero entrar aqui em questão de, né, mandato, de direita, esquerda, não é nosso objetivo aqui, mas eu acho que essa mudança no senso político geral poderia ocorrer, né, Gilmar, de bons projetos, mesmo que troque o governo, trocou a prefeitura, e isso poderia ser mantido. Você não pensa dessa maneira? Claro que o que é bom você tem que fazer um esforço para mantê-lo, né? Até porque não é... Os projetos, eles não são do governo, do governante A, B ou C, né?
ele é uma política de Estado, digamos, né? Isso. É dinheiro público que foi investido, é cidadão que está se formando, que é da cidade. Então, não tem por que eu tirar alguma coisa que está dando certo e que traz benefício para a cidade, né, para as crianças, para os adolescentes, para o jovem, e tirar simplesmente porque foi engendrado por uma gestão, um prefeito, uma vice-prefeita, né, que não me apoiou, ou que eu fiz oposição, etc. Eu acho que isso é muito tacanho. Nós temos que pensar para cima, aquilo que é bom tem que permanecer, aquilo que ajuda, aquilo que fortalece a educação, nós temos que estar sempre, né, fortalecendo. Essa é a minha visão. Eu costumo dizer que a educação não se faz em 4 anos ou em 8 anos. A educação precisa de 12, 15 anos. E acho que esse período de gestão pública é um período extremamente delicado, porque muitas vezes fica sem começo, sem fim, muitas vezes a coisa fica interrompida. Acho que é interrompida a palavra, né, Gilmar? Porque a gente, quando começa um projeto, a gente pensa a longo prazo. Né? Então, se a gente for fazer um planejamento hoje para a nossa casa, onde é que a gente quer estar daqui 15, 20 anos? Então, talvez esse seja a maior dificuldade, o maior obstáculo que nós tenhamos hoje na formação dos nossos cidadãos. E aí a gente não quer falar de política pública, mas a gente precisa falar de política pública, porque todos nós acabamos sofrendo na política pública, com regras, com legislações que precisam perpassar esse período. Como é que a gente pode prever uma economia em 20 anos, em 15 anos? Como é que a gente pode trabalhar com alguns conceitos? E a educação é muito sensível a isso tudo. Daí essa necessidade, né, Gilmar, da gente pensar um pouquinho além dos 4 anos, dos 8 anos da gestão. Infelizmente, né, não interromper o que é bom. Sim, eu acho que é um elevar da mentalidade, né? Às vezes a mentalidade fica muito partidária, a gente precisa elevar um pouquinho, né, esse pensamento. Ô Gilmar, está me ocorrendo aqui agora, a gente conversando de bastidor, disse que teve a reunião do consórcio, né, dos secretários de educação. Você acha que existe alguma possibilidade de se criar um planejamento a longo prazo na educação, guiado até pelo consórcio, que seja assim, balizado pelo consórcio, independente da gestão municipal? Você acredita que isso possa acontecer? Eu acho que é possível, e eu senti, né, nos colegas secretários das outras 6 cidades, né, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo e Diadema, eu vi uma boa vontade no sentido de que, de fato, o consórcio incorpore, né, várias pautas que são pautas comuns dos 7 municípios. Né? E aí nós podemos estar, eu acho que é possível fazer uma política de formação dos nossos profissionais da educação, pensado conjuntamente pelas 7 cidades, com apoio do governo federal, estadual, das entidades. Eu acho que o ABC é um polo rico, né, de universidades, tantos particulares. Nós temos a Universidade Federal, né, do ABC, tem a USC em São Caetano. Esqueci de falar São Caetano nas 7. Mas tá bom, a gente entendeu. E tem a Fundação. Né, a Fundação Santo André, a própria Faculdade de Medicina, apesar de ser da medicina, mas eu acho que nós temos um celeiro aqui de pesquisadores, né, de pessoas que pensam não só a educação, mas todas as áreas do conhecimento. Aliás, um dos melhores cursos de formação que eu fiz na nossa época, Osana, foi com a Universidade Federal do ABC, que foram 360 horas de formação presencial e online, né, híbrida. Participaram mais de 600 professores. E o tema não era assim, educação, como eu faço para desenvolver a criança, foi filosofia. Né? Filosofia como a busca do conhecimento. Então, todo professor tem que saber, né, a questão do como é que vem o conhecimento, se perguntar, indagar, questionar. Então, foi uma formação, eu acho, acertada, né, fugiu daquilo que é discutido cotidianamente nas escolas, né, e muitas vezes os professores já estão
né, Cansados cansados até, né? de ouvir sempre os mesmos autores, os mesmos livros, as mesmas tendências, etc. Então, acho que nós trouxemos algo novo que deu uma vitalizada, digamos, nas nossas professoras e professores, que foi levar um tema importante, Sim. né, que é a filosofia. Muito Até interessante. porque eu costumo dizer que o professor não transmite só o conhecimento. Porque o conhecimento está na tela, está online, tá, né? Mas ele se transmite como pessoa. E quando você dá a condição para ele, como pessoa, de se entender num mundo pertencente e de reconhecer os seus valores, ele pode trabalhar melhor os seus alunos. Inclusive reconhecendo nos alunos quaisquer dificuldades, até de aprendizagem, que venham a aparecer. Com certeza. Né? Gilmar, uma coisa que eu acho que vale a pena para quem está nos ouvindo, que vocês conversaram antes da gente começar a gravar, eu falei, poxa, isso aqui é legal a gente trazer. A questão, quem nos ouve, às vezes não entende muito do setor público e de números, né? Hoje, dentro do município de Mauá, nós estamos falando de que horizonte? Quantidade de escolas que estão sobre a gestão, professores, alunos. Fala um pouquinho disso, só para quem não sabe adentrar um pouco nessa questão do universo de Mauá hoje. Eu acho que é legal partir aqui do particular para a gente também ampliar e ver um pouco o geral. Nós temos 48 escolas, né? Essas 40 das 48, 47 escolas são de educação infantil, então são creche e crianças de 4, 5 anos, né? A gente fala pré-escola, mas o termo já está em desuso, né? É educação infantil, né? De 0 a 5 anos. Então, esse é o nosso universo. Nós temos uma escola só que tem Fundamental 1, que são crianças, né, que vão para a alfabetização, que é o primeiro ano, até o 9º ano. Então, uma escola só, uma escola grande, né, com 1.000 alunos, mas digamos que 99,9% da modalidade que a gente atende em Mauá é creche e educação infantil, de 0 a 3 anos, 4 e 5 anos, que eu acho que é a grande demanda de todos os municípios, né, de atendimento dessa faixa etária, sobretudo de creche, que eu acho que a gente pode também, se tiver tempo, abordar, e eu tenho as minhas explicações do porquê que não foi atendido 100% ainda os nossos bebês e as crianças bem pequenas. Não, muito, muito bom saber isso, até para entender a grandiosidade dos desafios, né? Quantos professores, Gilmar? Quantas crianças? Quantos profissionais da educação? Nós temos 1.100 professores e professoras, né, para atender, são 19 mil, né, total entre bebês e crianças. É bastante criança. Pequenas, imagina a gestão disso, né? Nossa. Imagina a gestão disso, inclusive porque cada criança vem com a sua história, vem com o seu valor, vem com a sua rotina. É difícil, né, Gilmar? Não, é difícil, é um desafio, mas eu acho que a gente, assim, se a gente for transparente com a população, né, com os professores, né, não tem só o professor na escola, você tem os auxiliares de educação infantil, né, os chamados ADI, que dão apoio para os professores na sala de aula, né, você tem o agente de inclusão, que dá apoio para a educação especial, né, inclusão, enfim, nós temos uma gama de profissionais que estão lá para apoiar a criança nesse seu desenvolvimento. Então, o desafio é grande, mas eu acho que ainda as pessoas, mesmo os grandes teóricos, não perceberam a importância, né, da educação infantil para o próprio desenvolvimento das pessoas. Eu acho que tudo começa do 0 até os 4 anos de idade. Né, os grandes cientistas. Mas hoje tem mais estudo, né? A neurociência tem trazido bastante coisa para a gente, inclusive a importância de andar agachado, andar de costas, a importância, né, de trabalhar com os dígitos, né, as bolinhas de crepom, a pinça, a massinha, o quanto isso ajuda a desenvolver, né, o intelecto, os neurosensoriais, o cognitivo, o motor. E o Gilmar está certo. Quando a gente entender qual a grande importância da educação infantil, talvez a gente tenha a condição até de trabalhar, explorar um pouco mais, para a gente ter um universo melhor para a gente
atuar, não é? Você está afinado, hein, Osvaldo? Acho que eu vou levar você para ser coordenadora pedagógica lá. Ó que eu topo, hein? Ó que eu topo, hein? Pois é. É isso mesmo. A gente faz isso todo dia, o dia inteiro, né, Gilmar? Essa é minha vida, né? Então... fazer a gestão da escola, cuidar dos profissionais da educação. E a gente não falou ainda de inclusão. Esse é o grande desafio, né? Eu penso hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que no meu tempo, no tempo de vocês de escola, acho que eu sou a mais velha aqui, mas ninguém era 100% bom o tempo todo em tudo. A gente já tinha as diferenças, a gente já tinha os diferentes, né? Mas a gente não sabia o que era e nem que nome tinha. Hoje em dia a pesquisa fala, né? Descalculia, dislalia, dislexia, autismo, hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção, TOD. Mas para cada coisa hoje a gente consegue vislumbrar uma forma de tratamento, né? O nosso professor está preparado? Eu acho que essa é um bom debate, né? Como é que as universidades estão preparando os professores para de fato, né? Enfrentar e incluir. Né? E a inclusão aqui não é só das crianças com deficiência, as crianças com altas habilidades, né? Os transtornos. Aqui é a inclusão de tudo, né? É do pobre, é do indígena, é do descendente africano, enfim, você tem que estar atento para, de fato, você incluir esta sociedade que ela é bastante diversa, heterogênea. É que a gente pensa na inclusão só do aspecto do imigrante, que agora a gente tem também. Então, o desafio ele é grande. E aí é papel de nós, enquanto gestores, proporcionar essa inclusão. Eu acho que a gente, assim, avançou bastante com relação à legislação, né? Você tem uma política nacional de inclusão, tem vários tratados internacionais, né, que dizem, né, que as crianças com deficiência, com transtorno, têm que estar incluídas, né, nas salas regulares de ensino. Sobre essa lógica, Osvana retrata aqui, né? Todos, não existe ninguém igual. Ninguém é descartável. Até os gêmeos são diferentes, né? Então, é uma sociedade bastante diferente. O que nós temos é, de fato, incluir. E aí é formar as pessoas para entender o papel dela nesse processo de inclusão. E eu falo diretamente aos professores e professoras. Nós temos que, né, buscar mais literatura que fala do tema, se apropriar mais, né, desse tema para que a gente possa, de fato, incluir, né, as crianças, os adolescentes, os jovens. Porque se deixar, eu acho que há uma tendência de essa política bacana, legal, né, humanitária, de inclusão, nós podemos voltar àquela política de segregação, da forma como está sendo discutido o tema hoje na sociedade. Eu sei que pode ser... É bastante sensível o que eu vou falar, mas você vê muitas vezes os pais despreparados procurando o poder judiciário para dizer assim, eu quero um cuidador específico para o meu bebê, para minha criança, para o meu adolescente que tem determinado transtorno. Eu acho que isso é um perigo, inclusive para o pai, porque na medida que eu falo, eu quero uma pessoa específica para cuidar dele, você está tirando a autoridade do pedagogo, que é o professor. O professor, ele é um pedagogo. E esse professor, enquanto que buscou uma formação, um conhecimento, que é a pedagogia, ele tem que chamar para ele a responsabilidade. Não, essa criança é minha, e ele vai ser incluído junto com os demais, e nós vamos ajudar ele em todo o desenvolvimento. O que eu acho que falta, talvez, é essa consciência de nós, pedagogos, de buscar a legitimação da pedagogia enquanto uma ciência, enquanto um conhecimento que, de fato, ajuda no processo do desenvolvimento
do bebê, né, da criança bem pequena e da criança pequena. Senão você dá autoridade para outras ciências, que são importantes também, mas você acaba excluindo e deixando de lado. Vou citar um exemplo. Muitas vezes é mais fácil você falar, não, o caso não é meu, não é da pedagogia. Aí, se você deixar, o pai quer colocar na sala o psicólogo, o assistente social, ele quer que vá o neuro acompanhar, e se tiver algum outro... A fono. E aí não tem espaço para o pedagogo. E muitas vezes o professor fala assim, não, eu abro mão mesmo para esses outros profissionais. E eu sou o contrário. Na sala eu falo, não, isso aqui é o papel da pedagogia. Eu, como pedagogo, quero encarar isso porque tem método, tem procedimento, tem jeito de eu ajudar essa criança a se desenvolver de forma plena. É claro que as outras ciências são importantes nesse processo, e quanto mais interdisciplinar a gente caminhar, é melhor, né? Mais integrado com os outros conhecimentos. Mas eu não posso abrir mão daquilo do meu papel de pedagogo, Gilmar, de tenho professor. 2 perguntas polêmicas. Puxa minha orelha se achar que deve. Não tem problema. A primeira na educação, é um assunto que me faz refletir muito. Você acha que todos conseguem ser incluídos? Em que momento a escola pode ter autonomia para dizer, se sua resposta for sim, não tem, todos vão ser ok, mas em que momento, se a sua resposta for não, a escola poderia ter autonomia para dizer, com este eu não consigo? Não, eu acho que a escola tem que incluir todos. Assim, o que nós temos é que dar as condições para que essa criança que nós supostamente queremos excluir, ela seja incluída. Eu acho que são 2 debates. Né? Na verdade, por que eu digo isso? Porque eu tive uma amiga, diretora de escola, que ela recebeu um aluno numa cadeira de rodas com balão de oxigênio, que não tinha relacionamento social nenhum, que não tinha uma alimentação, não tinha aprendizagem, e aí ela dizia assim, ele não tô ajudando a desenvolver esse aluno. Eu virei um depósito. E ela me questionava e eu tinha assim, dificuldade de responder. O que eu vou dizer para essa diretora? Então, por isso que eu pergunto, será que a gente consegue incluir todo mundo? Eu acho que é possível. Se fala assim, as dificuldades, muitas vezes, de atender uma criança com alguma deficiência, com algum transtorno, dependendo do nível, talvez vai requerer que a gente tenha mais ferramentas para que o professor possa trabalhar. Mas nós temos aí exemplos na sociedade, pessoas que hoje são doutores, né? Sim, não se... Então, por isso eu digo, eu sigo o Lucas Dantas, que ele dá palestra hoje, teve paralisia infantil. Não tem nem o que discutir, mas é que alguns casos... E hoje ele dá palestra, é doutor em direito. Alguns casos eu não sei se, que aí seria a segunda pergunta, não sei se nós então é que não estamos preparados. Como é que a gente poderia intervir numa política pública nacional mesmo da educação para que se olhasse de forma diferente para a formação dos nossos educadores? O que você acha que a gente poderia fazer? Primeiro, eu acho que precisa ter assim, o Ministério da Educação tem um olhar, digamos, mais calibrado para as universidades que existem, tanto pública como privada, né, para ver o currículo, como é que está sendo a formação desses. Agora que estão olhando, tipo, é uma enxurrada de universidade aberta, né, de ensino à distância para formar pedagogo. Eu acho que é um equívoco. Tudo bem, a tecnologia está aí, etc., mas nada melhor do que a escola presencial, a troca da experiência entre os estudantes, né, os estudos de campo. O currículo mesmo, né? O currículo. Então, acho que agora o MEC está dando uma freada e falando, opa, porque senão nós vamos ter a qualidade cai bastante, né, da formação desses profissionais. E mesmo assim, supondo que uma coisa é o estudo acadêmico, outra coisa é a realidade do chão de cada um, da escola, etc., lugar, que nem sempre chega, né, é discutido pelos grandes teóricos, né, da pedagogia. Então, acho que tem muita coisa, além de ter universidades
qualificadas, né, com qualidade, também tem o papel de nós gestores, que é levar a formação do cotidiano. Essa questão da educação infantil, que o Osvan estava falando, é fundamental, né, das técnicas a usar, da formação, né, dessa questão de E aqui nós estamos falando da nossa realidade, que é uma realidade urbana. Né? O Brasil é muito grande. Realidade rural, né? Tem muita coisa diferente. O próprio Gilmar falou regiões indígenas, quilombolas, né? Como é que a gente faz para chegar a essa discussão única, né, para todo mundo? Aqui nós somos privilegiados, ainda que capengando a gente é privilegiado, tem tudo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nesse sentido, né? Mas quando eu vejo a discussão da educação infantil, principalmente assim, em época de eleições, eu vejo muito uma fala assim, Osvana, falta a creche, falta a escola para o pai poder ir trabalhar, o que é muito correto, né? A mãe, hoje em dia, né, muitas vezes tomando o papel do homem e tendo que trabalhar e fazer dupla jornada e cuidar da casa, ela precisa que a prefeitura ajude ela ali, o governo ajude onde deixar a criança. Mas o que eu vejo? A discussão sempre se limita nisso. É um lugar para deixar a criança. Você não vê ninguém elevando a discussão do tipo, mas e o que a criança vai fazer lá? Que tipo de atividade? Rasa, né, essa discussão. É muito raso, Gilmar. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. É muito raso. Poxa, tudo bem. Tem que ter um lugar para deixar para o pai poder ir trabalhar, ganhar o pão de cada dia, mãe. Mas, igual a gente está discutindo aqui, e o que vai ser abordado, quais técnicas pedagógicas, inclusão. Vocês não acham que às vezes é tratado de uma maneira muito rasa essa discussão da educação infantil? Você acertou aí em cheio, né? A creche, a educação infantil, ela é vista de fato como lugar para deixar depósito, a criança, né? Enquanto os pais vão trabalhar. Isso aí é um conceito equivocado, né? E que a gente vem batalhando para superar esse conceito. Né? A creche é um espaço de aprendizado. Né? O bebê... Os primeiros estímulos. O bebê está ali para os profissionais, para o pedagogo, ajudar nesse processo de desenvolvimento, que nem sempre o pai e a mãe conseguem fazer em casa. Para mim, deveria ser obrigatório a criança com 6 meses, 8 meses ir para a creche. Inclusive pensando justamente nessa formação integral da criança. Hoje, felizmente, nós temos a universalização da educação no Brasil de 4 até 17 anos. Acho que isso é um negócio que nós temos que dar parabéns para todos os governos brasileiros. Isso aqui não é de um único governo, assim, foi uma política pensada, né, por vários intelectuais, militando, tipo, nós queremos que exista escola pública para todas de 4 a 17 anos. 4 anos é mais recente, 2014, né, que foi a obrigatoriedade que nenhum pai, nenhuma mãe deixa suas crianças fora da escola. É obrigado a criança estar na escola. De 0 a 3 anos é um direito da criança, mas não é obrigado ainda. Mas eu acho que tem que universalizar também. Talvez exagero aqui com relação aos meses, mas de 1, 2 ou 3 anos. A gente percebe a diferença na criança que convive com outras crianças e a criança que não convive. Né? A criança que sabe partilhar, que trabalha em equipe, que tem estimulação, não só vocal, né, a música, mas tem iniciativa, tem os trabalhos coletivos. Né? Então, essa convivência traz outras habilidades que vão ser imprescindíveis ao longo da vida. A gente não tem ideia de quanto engatinhar ajuda na formação do cidadão para a vida adulta. A organização espacial, com coordenação motora, inclusive com memória. Engatinhar. Né? E como isso é importante. E o pai desavisado põe um andador para a criança, né? Olha como ele é esperto, ele nem engatinhou, né? Nem engatinhou. O vendedor da loja falou que é bom, né? Então, mas são estudos recentes, né, gente? A gente tem que lembrar que o cérebro, acho que é o único órgão do corpo humano que não dá para tirar um pedacinho e ir lá fazer análise, estudar, né? Tira o coração, tira o pulmão, tira o fígado, mas o cérebro não, ele só é estudado depois de morto. Então, muitas vezes, a gente entende que hoje a tecnologia nos dá essa condição de entender um pouco mais do nosso desenvolvimento.
É a neurociência, né? Eu sou fã, Perfeito. né? Sim. Já vi que sou fã, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Gilmar, para você também, Osvana, nesse sentido, nossa comunidade educativa, ela é formada maciçamente por professores, né? Também temos muitos gestores, mas a grande maioria são os professores de sala de aula. E quando a gente começou a pensar a educativa, a gente começou a rodar muitas pesquisas, em loco mesmo, né, com grupos de professores, para a gente entender, né, os problemas que eles apontavam, os professores, o que para eles era dor, o que eles gostariam que fosse transformado. E aí o que você falou, né, quando a gente começou o bate-papo, a gente falou daquele senso comum, né, que todo mundo dá o pitaco na educação. Quando eu vim desse lugar, antes das pesquisas, eu já falava assim, não, o problema da insatisfação de muitos docentes é salarial, né? Que é o que todo mundo vai dizer sem uma pesquisa, sem um dado. E aí as pesquisas que a gente rodou internamente, mas que muitos institutos já rodaram e detectaram, diz respeito a o problema principal que os professores e funcionários de escola, que o Gilmar trouxe muito bem, a gente fala muito de professor, mas às vezes não fala da merendeira, né? Não fala do inspetor, tem tantas funções importantíssimas, diz respeito do clima escolar, né? Um clima escolar que não é bacana, um clima escolar que às vezes pode até adoecer o professor, né? A gente fala aqui da inclusão com a criança, das questões psicológicas, emocionais, mas eu acho que a gente podia bater um papo disso, porque o nosso público que assiste é muito o professor, e a gente tem visto ele nos abordar cada vez mais nesse sentido. Como que a gente pode mudar o clima da escola? Como que pode ser um clima mais gostoso de se trabalhar? Sabe, Osvana? Um ambiente melhor para ir. Eu sei que é amplo o que eu estou falando aqui. Eu tenho uma opinião muito pessoal disso. Mas pode... Eu joguei só, vamos conversar. Eu tenho algumas críticas, tenho algumas sugestões, mas assim, primeiro, né? Eu acho que pós-pandemia, até então eu nunca tinha ouvido falar e nem visto sobre professor com tanto problema emocional, né? Eu nunca tinha visto também, desde então, tanto stand-up de professor, de diretor de escola, de coordenador, e eu vejo agora algumas coisas que eu fico assim, chocada, né? Porque, gente, eu tenho uma cultura que assim, é mais ou menos que nem padre, que nem santo, não pode falar mal do professor. Não pode falar mal do professor. Ou se quiser falar mal do professor, vai falar quem de direito. Né? O problema, a gente vai voltar na história do jogo do futebol. A família está demandando coisa que ela não fala em casa, ela quer que o professor fale na escola. Talvez, Gilmar, na educação infantil você não tenha tanto problema assim, mas eu vou dizer que eu acho um absurdo a família chegar na escola e dizer eu não admito essa nota para o meu filho. Eu também, como diretora de escola, também não admito. Onde é que ele estava? Por que ele fez essa nota? Onde é que a família estava para acompanhar isso? Então, a gente tem uma circunstância que eu acho que está ao redor da convivência, que a escola entrou em colapso. Eu sinto isso, né? A formação do professor, o professor tem uma carência. Eu acho que a questão de financeira é uma questão para a gente começar a conversar, sim, porque qual é a valorização do professor. Eu vi um videozinho. Eu ri, mas eu falei, poxa, que coisa séria, né? Um pai estava ensinando o filho a fazer lição de casa, essas sátiras que a gente vê, né, na internet. E aí, olha, 2 mais 2, 2 mais 4, 2 mais... Não, pelo amor de Deus, professora tem que ser abaixo do presidente. Vida do professor salário tem que ser o presidente e a professora, porque eu estou trabalhando com 1, a professora lida com 30. É uma questão de realmente entender que esse professor hoje, primeiro, tem que ser valorizado. Enquanto a gente virar as costas para o profissional da educação que está ali criando a geração que está em formação, a gente está dando um tiro no pé. Eu acho que essa questão do clima, o Arlindo levanta aqui, eu acho que é algo a ser trabalhado mesmo. Agora precisa ver o que é quando as pessoas falam de clima, o que é, né? Eu acho que aí tem muito a ver com as relações interpessoais, né, da equipe gestora, dos professores, da comunidade. E isso aí não tem, por exemplo, isso é custo zero para
para a gente buscar, de fato, um ambiente agradável, gostoso, onde as pessoas tenham o prazer de trabalhar. O custo, ao meu ver, é um custo zero. Basta as pessoas se despojarem no sentido, eu vou para uma escola, o meu trabalho é ser diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, professor, e eu vou lá e vou encontrar uma sala com 20, 30, 40 alunos, eu preciso dar conta. Eu acho que precisa, primeiro, a gente resgatar a nossa consciência do profissional que nós somos. E se você escolheu, você tem que ir com amor, para poder, inclusive, superar, né, as dificuldades interrelacionais. Né? Eu acho que quando as pessoas tiverem essa consciência, a gente começa a mudar o clima da escola. Eu acho que passa também por uma boa gestão. O clima, né, a equipe gestora que, de fato, acolha bem os professores. Né? Assim, você olhando para os nossos prédios, para os espaços, são as coisas mais... Assim, não é nada apelativo. Assim, porque nós não temos o cuidado de colocar um vaso de flor na entrada da escola. Um quadro, né, que harmonize o ambiente, uma luz, né, que reflita, etc. Eu acho que essa questão do ambiente, ele é ambiente físico, ele é psicológico, mas ele também é muito físico, de como é que você cuida desses espaços do ponto de vista mesmo da estética, né, que fala muito. Eu, para ver uma escola desorganizada fisicamente, ela vai ser desorganizada em todos os aspectos, né? Concordo. Eu sei que no problema, um dos grandes problemas que a gente enfrenta parece tolice, com coisas inservíveis, que muitas vezes a prefeitura não tem um local para colocar, Descartar. Carteira que você está lá, mas você não pode doar porque é patrimônio. Está lá os ferrolhos, mas você não pode... Então, acaba muitas vezes ocupando um espaço, deixa o ambiente esteticamente horrível, mas você tem todos uns protocolos a ser cumpridos. Entendi. É um tema que ninguém nunca falou de inservíveis, mas eu tanto em Santo André como em Mauá, vejo que infelizmente essas pequenas coisas, a gente não para discutir o que nós vamos fazer com esses trem aí que estão enfeiando a escola, etc. Então passa, ao meu ver, pelo embelezamento da escola, por pensar essa questão mais estética, aliada, de fato, ao professor, né, à equipe, todos os servidores da educação, né, se apropriar do seu papel. Eu acho que passa muito por aí. Você vai no hospital também, o ambiente não é agradável. Agora, o médico está lá, o cirurgião, ele não quer saber se ele vai operar o cara que é baleado porque é o assaltante, porque é a vítima. Ele fez um juramento que ele tem que salvar a vida de todos. Então, ele não pode ir lá mal-humorado, ele tem que falar assim, eu escolhi isso e o meu desafio é esse. Eu acho que essas coisas têm que caminhar junto, não são estanques. A formação de professor, se apropriar da minha profissão, da importância de eu ser pedagogo ou especialista de uma determinada área, né, desse meu papel aliado a esse clima harmonioso da escola, eu acho que a gente pode conseguir bons resultados. Então, acho que esse não sei se a sua pesquisa tem esse dado, mas a impressão que eu tenho é que não só o professor, mas a sociedade como um todo, ela carrega uma intolerância maior no período da pandemia para cá. Não sei se você percebe isso também, e talvez isso interfira na saúde mental, principalmente dos profissionais da educação, que muitas vezes estão despreparados, ou não? Não, eu acho que a pandemia, a gente pensava assim, a vida das pessoas será outra pós-pandemia. Eu não senti muita... Não, piorou, né? Não melhorou nada, né? Muita diferença. De qualquer forma, foi, eu acho que um evento que o mundo todo, abalou o mundo todo, né? Que a gente fica aí com um rescaldo, né? A educação sofreu muito. A educação sofreu bastante. Eu acho que existe um déficit aí que nós temos que correr atrás, que vai perdurar aí por mais alguns anos, né? Porque, de fato, é algo que a gente não esperava e que abalou todos nós. Uma geração que perdeu muito, né? Crianças e adultos. Mas eu acho que a gente tem que lidar com esse pós-pandemia, né? Não dá para ignorar o que aconteceu.
tirar aprendizado disso, né? E correr atrás, né? correr atrás. Eu acho que tem que resgatar, né, esse tempo perdido, mas assim, a gente não estava preparado, né, para aula online. O Brasil tem um problema violento de falta de infraestrutura, de tecnologia, então nós não estávamos preparados. Mas eu acho que é função nossa enquanto gestor, secretário de educação, professor, diretor de escola, né, sempre ter esse olhar um pouco no retrovisor. Radar, né? O radar está ali, né? Olhar para frente. Ô, Gilmar, fala um pouquinho agora, qual a sua expectativa para esses próximos 4 anos? Eu acho que em Mauá o grande desafio nosso é aumentar a vaga, né, de 0 a 3 anos. Nós temos, né, umas 3.000 crianças aqui. Não é que todo mundo nos procura, mas se for atender 100%, gostaria de atender todas essas crianças, por conta da importância que eu vejo na educação infantil. Mas para isso, assim, não é fácil. Isso não é uma discussão só de Mauá. É uma discussão que tem que ser do Brasil. Como é que você garante o acesso, né, de forma universal para todas as crianças, né, de 1, 2 e 3 anos, tenham acesso e permanência na escola. Então, hoje mesmo, no consórcio, eu falei que o problema não é do município. É um problema que é das cidades, é um problema que é do governo do estado e é um problema que é do governo federal. E a minha tese, por que é que não tem escola para todo mundo hoje, de 0 a 3 anos? Nós temos que remontar para 1997, quando foi instaurado no Brasil o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. O que fez o governo federal nessa época? Na verdade, ele criou uma cesta, né, de recursos, o governo do estado, e foi até os municípios, pegou 20% dos impostos, dos recursos do município e jogou nessa cesta. Então, imagina, você pegar de 1 bilhão, você pega 200 milhões e traz para essa cesta. Faz isso com todos os municípios. Aí ele fala assim para os municípios: você só vai ter esse dinheiro de volta de acordo com o número de matrícula que você me apresentar de educação fundamental. Santo André era um dos poucos municípios que tinha investido muito em educação infantil. Tinham os antigos CEARES, né? Então, Santo André tinha uma rede de educação infantil de primeiro mundo, porque o município, na época, só investia em educação infantil, né? Pré-escola. Aí chega esse Fundef, que foi, ao meu ver, foi um atraso para a educação no Brasil, porque os municípios ficaram sem recurso. Então vou ter que pegar a escola do estado, esse dinheiro, os meus alunos de educação infantil, eu vou ter que pegar dinheiro da saúde, do transporte, do saneamento para poder, porque eu não posso desfazer algo que eu tenho, que é importante para a cidade, só que ninguém foi investindo mais nas redes de educação infantil. Todo mundo foi ampliando para fundamental, né, para o 5º, 6º, e alguns municípios até o 9º ano. Que virou Fundeb. Que depois virou Fundeb e aí melhorou. Aí é outra história. Mas o Fundef foi um desastre. Então foram 10 anos de convivência onde todos os municípios tinham seus dinheiros retido nesse fundo e ele só era devolvido de acordo com o número que nem educação de jovens e adultos eram contemplados. Era só fundamental mesmo, ensino fundamental, ensino médio. Isso foi um desastre para a educação infantil no país. Então existe uma dívida histórica do Brasil para com os bebês e crianças. Eu acho que isso aí tem que ser revisto. Nesses 10 anos, onde os municípios, de certa forma, não puderam investir em educação infantil porque não tinha recurso e tiveram que municipalizar. Ficou o gargalo, né? Ficou esse gargalo. Então, todo mundo construiu escola pensando em fundamental para poder reter, né, receber de volta o seu dinheiro, né?
Aí sim, depois de muita luta, foi criado o que existe hoje, que é o Fundeb. Aí eu que acho que mesmo fez assim justiça. ainda tem bastante... Mas, digamos, ele garante pelo menos uma equidade, né, da educação no Brasil. Acho que nós não podemos ser... Por exemplo, Santo André, com o Fundeb, ele ganha dinheiro, município. Na minha época, era 30 milhões a mais que você recebia por conta desse fundo. Então, para alguns municípios, você ganha, para outros você perde. Mas é forma de você garantir a equidade da educação, sobretudo nos municípios mais pobres, onde você não tem grandes desenvolvimento estrutura, econômico. Então, porque o governo federal tem que pensar mesmo no Brasil como um todo. Como é que se leva a educação para todo mundo? Eu quero que as crianças do Norte, do Nordeste, né, do Centro-Oeste, da Amazônia, mesmo nos municípios pobres, né, de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, tem que ter acesso a isso. E aí o governo faz essa distribuição. O que eu acho, Osvana e Aline, é que nós precisamos pensar uma nova forma de financiamento da educação. Isso. Então não adianta a gente discutir inclusão, o ambiente escolar, o professor que está sobrecarregado, a valorização do professor, se a gente não pensar em algo para resolver. E aí, para mim, só tem um jeito, é pensar de fato em outras formas de financiamento da educação. E aí tem que envolver todo mundo, a sociedade, tem que envolver governos estaduais, tem que envolver o governo federal no sentido de como é que nós vamos buscar mais recursos, né? A gente tem que achar. Quando a gente discutiu o Plano Nacional de Educação, 2013, 14, que vence agora, que é o plano decenal, né? Que é o planejamento da educação. Na verdade, ele está sendo prorrogado, né? O PNR. Isso. Mas ali a gente apontava para tinha perspectiva, né, de mais dinheiro para a educação. O próprio estabelece lá uma porcentagem do PIB, tinha a questão do pré-sal, mas depois isso caiu por terra, né? 70% dos recursos oriundos do pré-sal vinha para a educação e 30% para a saúde. Tinha uma perspectiva, mas depois, com as crises políticas que nós tivemos, isso também foi por água abaixo. Então, quando eu falo em buscar novas fontes de financiamento, é isso. Então, nós demos alguns passos atrás nos últimos anos por conta de todas as crises políticas que nós tivemos. Eu acho que agora é o momento de dar as mãos de novo e falar assim, precisamos... Vamos botar um gás aqui, né? E o que você vislumbra de programa federal para a educação? Eu acho que o novo Fundeb já dá nas variáveis para redistribuição dos recursos, ele valoriza um pouco mais a educação infantil. O governo, hoje mesmo, o governo federal lançou 2 bilhões para investir em construção de escolas dos municípios. Então, tem umas iniciativas do governo federal interessantes do ponto de vista tanto de você aumentar a sua capacidade física de espaço, como a própria formação de professores, né, de discutir política, por exemplo, racial, indígena, etc., de colocar em prática, né, o currículo, algumas leis federais que existem. Então, eu vejo que nós temos aí vários programas sendo apontados pelo Ministério da Educação que vem em benefício dos municípios. Que precisa, né? É o guarda-chuva maior, né? Sim, sim. A gente está caminhando para o final, mas eu acho que um ponto que vocês trataram, eu fiquei aqui matutando na cabeça, e a Educativa a gente também está debruçando muito. A gente está agora gravando conteúdos no sentido da educação parental, né? Quando vocês falaram aqui sobre muitas vezes os pais terem um posicionamento e a escola um outro, e aí existe um abismo, às vezes parece, entre a família e a escola. Eu queria que você comentasse para a gente, Gilmar, se você também entende que é tempo da gente estreitar mais as relações e também se compete às escolas ajudarem nesse processo dessa educação parental, porque muitas vezes, o que eu noto? O pai, ele é bem intencionado, ele
não está perpetuando uma informação que necessariamente não é técnica porque ele quer, porque ele não sabe, ele não conhece. O que você acha desse ponto, Gilmar, já caminhando para o final, dessa relação também de educar os pais sobre temas que para os pedagogos já são, às vezes, habituais, comuns, mas para a família não se sabe. Você acha que isso é importante? Como que a gente pode avançar nesse sentido? Eu acho que isso é vital para qualquer desenvolvimento. Eu acho que se pode cair um rio de dinheiro nos municípios, no estado, mas se não houver isso, não vai existir nenhuma educação com qualidade. Então, eu sou um árduo defensor de você envolver cada vez mais, né, os pais nas discussões da própria escola. Não só nas discussões pedagógicas, mas acho que é abrir mesmo as portas para que os pais e as mães participem da vida das escolas. Não existe solução de problemas sem a participação da sociedade. O capítulo, o artigo que trata da educação da nossa Constituição de 88 começa dizendo que a educação é dever do Estado, da família, né, é o direito, da né, sociedade, da etc. Então, Sim. se de fato a sociedade, né, o Estado e a comunidade, os pais não se apropriarem desse tema da educação, nós vamos sempre andar desconectados dos outros. E aí a escola cumpre um papel, assim, para mim, importante de trazer os pais da escola. E aí tem umas estratégias. Eu acho que as nossas reuniões de pais não pode ser um negócio chato, né? Nossa. Não pode ser um negócio que você falar, não vou lá porque... Não pode ser reunião de denúncia, né? Não, vou lá porque eu vou receber a denúncia do meu filho. O que ele fez de novo, né? Então eu acho que tem que ser de fato, o pai tem que ir para a escola, que eu volto à questão do ambiente, né? Ele tem que ir lá e falar assim, ó, eu vou lá porque lá é legal. O pai vai na igreja porque é legal. Sim. Né? Porque ele canta, porque ele vibra, porque ele ouve palavras, etc. Sim. O pai vai para a sociedade de amigos de bairro porque lá ele se sente bem, porque ele joga o dominó dele, o truco, conta as piadas, etc. Agora ele tem que ir para a escola também, que eu acho que é o lugar mais importante, que tem a ver com tesouro dele, né? que tem a ver com onde Muito o filho bacana passa essa mais visão. tempo ali. Uma criança fica em tempo integral, ela entra às 7, sai às 5, 5h30. E chega em casa, janta e já vai dormir. Então, o contato dessa criança é mais com a escola. Então, o pai, eu acho que teria que estar assim, toda hora indo para a escola para ver e ajudar, inclusive, naquele aspecto que eu falei assim, do ambiente da escola. Sim, né? sim. Eu resolvi, por exemplo, eu sou diretor de uma escola, Valinho, de uma creche. Grande parte dos problemas de estrutura física você resolve em parceria com esses pais. A comunidade. É o pai que que mexe com hidráulica, que vai lá, conserta o cano para você, a torneira que está vazando, a descarga. E o pai se sente bem fazendo as coisas. O pai que é pintor, você precisa pintar uma parede, você compra tinta com a APM, né? E o pai dá a sua... Muito bom. Aquilo que ele sabe fazer, né, que é a profissão dele, vai fazer com amor, sabe que é o lar dele, né? Então acho que tem que ter essa abertura para a gente envolver a comunidade, fazer reuniões que sejam agradáveis, que de fato a gente discuta as questões pedagógicas, né? Por que estou fazendo assim e não assado? Por que eu fiz essa cantiga de roda, essa brincadeira de roda? Né? Por que nós fizemos essa brincadeira de mão? Né? Esse jogo de mão. O pai tem que saber que aquilo tem Tem que estar envolvido, né? Tem uma explicação, né, científica para as coisas. Então, nada acontece por acaso no processo pedagógico. Esse ponto que o Gilmar trouxe me deixou meio fascinado, assim, porque eu estudei parte da minha vida em escola estadual, né, aqui de Santo André e tudo mais. E aí eu lembro de uma época que... Vou até revelar o nome da escola, Américo Brasiliense, uma escola antiga, mas eu lembro que tinham as reuniões de pais e minha mãe chegou uma época... Porque eu nunca fui mau aluno, mas eu era sempre muito comunicativo, então o feedback era sempre o mesmo. Ele não para quieto, é muito assim e tal.
E aí minha mãe começou a falar assim pro meu pai, agora você vai nas reuniões. Né? E eu falava, meu Deus, denúncia, do céu, né? mais. É a denúncia, você né? vai. E aí eu fiquei um dia imaginando, e olha, com o Gilmar agora me trouxe uma lembrança. Eu olhei, eu gostava muito de jogar bola com meu pai, por exemplo, e eu falei assim, poxa, por que eu não posso, lá na quadra que eu jogo educação física, jogar uma bola com meu pai? Mas não sei como é hoje, não quero ser injusto, mas na minha época era um abismo. Não, essa quadra aí é para educação física, é fechado, é ao fim de semana, ninguém joga. Eu acho que um pouco disso que o Gilmar está falando entra nisso, né? Imagina se o meu pai viesse para uma reunião de pais, obviamente que tem um momento ali onde vai ser passado os feedbacks, o que precisa melhorar, mas também algo que abraçasse mais, né? Do tipo assim, olha, tenha um momento com o seu filho, né? Após a reunião de pais. Não seria algo que me daria dor de barriga, né? De quando chegasse em casa, o que ele ia falar para mim. Mais ou menos isso, né, Gilmar? Não, mas tem várias estratégias. Uhum. Mesmo usar a escola no final de semana. A escola né? aberta, né? Sim. Escola aberta. Os pais podem se apropriar da quadra, né? De forma organizada. O conselho de pais. Porque a criança joga bola na rua, a quadra. E a quadra da escola fechada. Tem escola que tem até piscina, que é aberto, né? Sim. Então, acho que dá para caminhar e evoluir muito ainda nessa questão da educação, e aí não implica mesmo em recurso, né? É uma questão mais de cultura, de mudança cultural nossa e da comunidade se apropriar desses espaços públicos, né? E aí é claro que o gestor tem que ter uma visão, né, de que a participação é importante para superar, vencer os desafios da educação. Agora, a gente também não pode deixar de lembrar que a escola ela tem que cobrar também, né? Que a família esteja presente, que a aprendizagem esteja presente. Então, às vezes, a gente se pega muito refletindo porque ninguém gosta de ser cobrado. Né? Então, muitas vezes a escola, quando ela começa a pegar muito no pé da família, né? Olha, aquela escola é muito exigente, mas eu acho que a gente entra para a família sem pedir licença, né, Gilmar? Quando a gente está com o filho, o maior tesouro, a gente acaba envolvido tanto na vida dessas crianças que até os professores se apegam. E o Gilmar disse muito bem, crianças que ficam o dia todo na escola, muitas vezes na creche, vão embora com a fralda e voltam com a mesma fralda no dia seguinte. Estou errada, Gilmar? Sim. É isso. Casos, Então a gente precisa estar muito junto e partilhar muito para que essa troca seja crescente e efetiva. Né? Mas é o que o Gilmar falou mesmo, isso é trabalhar a comunidade. Me tocou bastante essa parte, me trouxe lembranças, muito, muito bacana. Osvana, quero te dar a oportunidade de estar caminhando no final, quer fazer mais alguma consideração? Eu agradeço o Gilmar estar aqui. Agradeço bastante a gente poder estar junto, conversar, lembrar de bons momentos, né, de atuações, e a gente sempre poder promover essa troca para o crescimento. Sim, muito obrigado, Zana, esse primeiro podcast juntas aqui, acho que foi muito enriquecedor. E agora, Gilmar, eu queria te dar a oportunidade, para quem nos acompanha, se alguém quiser entrar em contato, um e-mail, rede social, não sei se você usa, mas às vezes alguém que está assistindo quer se aprofundar em algum tema contigo, né? Fica à vontade para divulgar aí canais de atendimento ou de contato com você e com a prefeitura também. Ok, primeiro agradecer o convite aqui da Educativa, lindo, a presença da Osvana, eu acho que enriqueceu aqui nosso bate-papo. E me coloco aí à disposição, né, para outros debates. E se vocês aprovaram aqui a minha... Com certeza. Com certeza. E desejo muito sucesso, Gilmar, muito sucesso. Mas eu acho que eu me comunico pelo e-mail, né? Pelo e-mail? Que é Gilmar_Silvério, é o meu nome com traço baixo, Gilmar_Silvério, hotmail.com. Hotmail.com, aí o pessoal consegue te mandar mensagens, dúvidas, qualquer coisa, pode te contatar lá. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Tenho certeza que quem nos acompanha até aqui aprendeu coisas novas, adquiriu conhecimento e foi a primeira de muitas, viu, Gilmar? Com certeza a gente vai querer você aqui outras vezes para enriquecer. Desejo também muito sucesso aí na gestão da educação de Mauá, que cresça, desenvolva e que você consiga, né, colocar em prática todas as suas ideias, seus projetos, que eu tenho certeza que vai ser para prosperidade da cidade, né? Então, muito obrigado. Quero agradecer
A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por esse momento. Mais uma vez agradecer a Engenhoteca, o QR Code está aparecendo na tela. Conheça mais dessa empresa que tem apoiado ativamente as escolas e acreditado no poder criativo das crianças. Se você também não nos conhece, ainda não pôde acessar a Educativa, acesse a plataforma. Eu quero te convidar a conhecer. É algo completamente inovador, novo no mercado. Como dissemos aqui, foi feito com base em pesquisa, conversando com os professores. Então é algo que realmente vem para agregar a sua carreira e a sua vida. Muito obrigado e eu te espero no próximo episódio do Educativa Podcast. Tchau, tchau.